E retomando aqui o nosso querido convidado, professor Dr. Paulo Cunali. Para esse último bloco, a gente vai falar sobre um pouco da especialidade odontologia do sono. Ela é uma especialidade nova, né, professor? O que o cirurgião dentista precisa saber? Comente um pouco aí sobre essa especialidade. Veja, falar da especialidade de odontologia do sono, ela é um pouco cedo, talvez por questões dela não ser uma especialidade reconhecida pelos nossos conselhos, né, pelo Conselho Federal, mas também não é cedo se nós formos falar na história, né, da odontologia na área do sono. Eu fui estudar sono, isso aqui é interessante colocar para os colegas, eu fui estudar sono em São Paulo e fui lá para conversar dentro do estudo do sono porque eu queria ver a relação sono e dor. Que é uma relação, ela não é linear, senão com a dor aguda, mas ela é cíclica com a dor crônica. E eu sou um profissional, comecei, né, a trabalhar muito forte na área de DTM, o nosso curso na Federal aqui, né, junto com o professor Agnaldo, inclusive, foi o primeiro curso no país na área de DTM, e eu tenho muito orgulho disso, por ter tido essa oportunidade na Federal de estar montando esse curso. E eu fui ver sono e dor, e eu vi que nós não estávamos muito distantes. E eu fui ver depois sono bruxismo, sono distúrbios respiratórios. Eu tive a oportunidade de andar em muitos ambulatórios dentro do Instituto de Sono de São Paulo, dentro da Unifesp. E eu vejo, né, com muito bons olhos até a necessidade de que essa especialidade seja criada. E eu aqui pondero o porquê. O cirurgião dentista, ele não deve se contentar em saber tipo de aparelho. Ele precisa conhecer o paciente que tem distúrbios do sono de uma forma geral, ele precisa conhecer da fisiologia, da neurofisiologia do sono, ele precisa conhecer de cronobiologia, ele tem que conhecer de fenotipagem de paciente, ele tem que entender a parte de genética, como é que a gente pode estar avaliando essas situações, ele tem que entender do mecanismo respiratório e cardiovascular, consegue me entender? Ele tem que entender da parte de cognição comportamental, ele tem que entender de áreas como tinnitus, zumbido, como é que isso tem relação com esses distúrbios do sono. Ele tem que entender um pouco da área da fono dentro dessa situação, porque é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar desse paciente. A odontologia faz parte desse contexto cada vez mais, com reconhecimento da medicina. Tá? Eu recebo muita indicação médica hoje. Então, essa especialidade ela se faz necessária. Eu vejo que ela tem que ser construída e ela vem, né, sendo trabalhada dentro de uma associação brasileira médica, que é a Associação Brasileira de Medicina do Sono, que está junto, né, e faz parte da Associação Brasileira do Sono, está lá, a ABROS, Associação Brasileira de Odontologia do Sono, que hoje leva para dentro da Associação do Sono mais de 200 colegas cirurgiões dentistas fazendo parte dessa sociedade. Poucos são os certificados, tá? É uma prova de certificação que a ABS, através da ABROS, a Brasileira do Sono, de Odontologia do Sono, faz. Essa prova é feita em todos os nossos congressos e ela é feita como se fosse um board mesmo. A gente tem, eu já fiz a minha, né, no Rio de Janeiro em 2013, fiz parte de várias bancas, enfim, mas você faz essa situação dessa prova depois de você fazer um curso que hoje tem 180 horas de duração mínima, para você ter um pouco desse leque de conhecimento. Sim. Então hoje nós não temos a especialidade consagrada no Conselho. Nós temos dentistas atuando nessa área como se fossem especialistas em odontologia do sono, porque tem, além da capacitação, eles têm esse agregado de conhecimentos, essa construção dessa curva de aprendizado para poder desempenhar essa atividade sem pôr o paciente em risco. Acho que isso que é o mais importante. Então, assim, talvez essa especialidade ainda venha a ser reconhecida. Eu faço votos que seja, né, no que depender do Paulo Cunali como profissional da odontologia, eu vejo isso com muito bons olhos, mas eu acho que nós temos um caminho assim de um pouquinho de amadurecimento para a gente não estar aí, de repente, acelerando o processo. Na medicina já existe a especialidade
medicina do sono. Já. E ela congrega a especialidade de medicina do sono. Eu conheço muitos colegas, né? A área médica já deve ter bastante. Então, na medicina do sono tem pneumo, tem cardio, tem psiquiatra, tem psicólogo, tem pediatra, tem... todas as áreas da medicina, né? Talvez todas mesmo, eu não fiz esse cálculo, mas eu conheço muitos profissionais médicos, né? Não só aqui de Curitiba, mas conheço do país inteiro por conta dos congressos, que tem essa especialidade junto com outra. Quer dizer, o cardio que trabalha com medicina do sono, o pneumo que trabalha com medicina do sono, consegue me entender? E na área da odontologia era uma especialidade, eu não colocaria como uma segunda especialidade, mas era uma especialidade que pode andar com a odontopediatria, não é verdade? Ela pode andar com a buco, porque é uma forma de tratamento, ela pode andar com a DTM, ela pode andar com a orto, que faz também Então, ela é uma especialidade que pode andar e pode somar com talvez... eu falei algumas aqui, talvez tenha esquecido. Eu falei aquelas que a gente discutiu com o tratamento, mas ela pode somar muito para o profissional cirurgião dentista e para a odontologia como um todo, dentro desse cenário mundial, desse cenário nacional de odontologia do sono. Dessa necessidade, não só para a profissão, mas para a população também. O que você acha dessa, por exemplo, em Sistema Único de Saúde, você acha que é importante ter alguém para... Eu não acho só importante, como eu acho necessário. E também no privado, né? Estou falando da população. Sim, eu acho necessário no sistema público, no sistema privado, mas vamos vamos relembrar lá. Eu falo sempre da apneia do sono, porque a odontologia tem muito a colaborar nela. Mas lógico, no todo. Mas essa é o carro-chefe pelo alto grau de morbidade. E ela é insidiosa, ela não tem volta. Ela só tende a piorar. Se ela não é interceptada, ela só tende a piorar. Porque ninguém fica bom de apneia do sono, fica tratado, e aí precisa ser controlado. Então eu vejo da mesma forma assim que as unidades de saúde, elas na parte da prevenção, dentro das crianças, dentro da odontopediatria e da pediatria médica ali, né? Elas têm que caminhar para isso, tá certo? A parte desses aparelhos de avanço mandibular, tá? Eles têm que encontrar, nós temos que encontrar, auxiliar a odontologia a encontrar aparelhos que tenham custos mais baratos, mas que sejam eficientes, tá? Que busquem a eficácia. E assim, 1/3 da população adulta hoje é apneica, gente. Guardem isso, 1/3 da população adulta é apneica. A maioria é leve, mas com consequência. E é aquela população que de repente faz uso das Z-drugs, né, das drogas Z, que é o emitartrato de zolpidem, que é um indutor do sono, o PATS é um nome comercial, que muitas vezes fazem uso desnecessário de benzodiazepínico, que às vezes tomam alguns antidepressivos que têm um efeito sedativo, ou seja, vai um pouco para o grupo de barbitúricos, alguns opiáceos para poder dormir. Isso é lesivo, porque o indivíduo dorme, porque ele pega no sono, ele é induzido a dormir, mas o sono é de péssima qualidade. Então ele acha que dormiu bem, porque o que ele não quer é ficar fritando na cama ou acordando e não conseguindo dormir. Então ele vai fazer uso daquela droga. Só que a qualidade de vida dele está sendo perpetuada de forma ruim. Sim. Então, tratar os distúrbios respiratórios do sono, quanto mais precocemente, tá? Ou seja, lá na infância e adolescência, ter mecanismos interessantes de tratar essa apneia do sono já no adulto jovem e no paciente de mais idade, no de terceira idade, com os aparelhos de avanço e com as cirurgias ortognásticas de avanço bimaxilar, vão fazer, inclusive, que haja uma redução no número de medicamentos, no consumo de drogas que fazem o paciente dormir e tem que ser uma droga para manter esse paciente acordado, porque senão ele puxa essa sonolência para o dia. Sim. Aí ele vai procrastinar porque não tem condição. Aí ele tem um impacto laboral porque não tem condição de desempenhar a tarefa dele de forma pronta, de forma de excelência, de forma a produzir resultado dentro de uma empresa, dentro do próprio consultório, onde for. Você comentou até acidentes de trânsito também, por causa de sonolência, causa... Existem acidentes de trânsito hoje que estão comprovadamente ligados ao paciente privado de sono.
Existem acidentes, isso, nossa, a gente ficaria aqui o dia falando. Sim. Existem acidentes aéreos onde de repente o avião cai e não se sabe nada e vai se achar que foi fadiga e o paciente, o indivíduo acaba dormindo, está de olho aberto e a coisa acontece, porque ele perde a ação do reflexo de proteção em função da privação do sono. Então os riscos de acidente também, bem lembrado por vocês, estão associados a esse distúrbio do sono. E eu sempre digo assim, ó, a odontologia faz parte da saúde. Sim. E como tal, ela tem que estar trabalhando para melhorar a saúde. A gente vai primeiro numa situação de resgate, porque os pacientes nos chegam pedindo ajuda. É difícil. Eu não lembro de ter recebido paciente nesses 42 anos de consultório que, por livre e espontânea vontade, dentro da minha área de atuação, tenha ido ao meu consultório e falou assim, eu passei aqui, marquei uma hora só para ver se está tudo bem, eu não tenho lembrança agora. Eu tenho muita mais lembrança daqueles que, de repente, por alguma razão, tiveram que voltar porque houveram, ou se depararam com intercorrência, e de tantos outros, de milhares de pacientes que me foram buscar porque estavam mal. Sim, com queixas. Com queixas. Então, nós temos que pensar no final de uma conversa em nós nos propomos a tratar da saúde. E para tratar da saúde a gente tem que estar prevenindo, e para tratar da saúde a gente tem que estar devolvendo o paciente ao convívio familiar, social, laboral de forma plena e ajudar em se manter lá. Eu acho que essa que é a excelência. Se você, colega cirurgião dentista, passar para os pacientes de vocês, formarem essa opinião, se o paciente o indivíduo tem queixa de sonolência excessiva diurna, e qual que é o exemplo? Se ele de repente almoçar e sentar na frente da televisão para ver o noticiário e dormir sentado, esse paciente está fadigado, ele tem sonolência excessiva diurna. É bom avaliar. Se o paciente é um paciente que se declara muito irritado, muito ansioso ou muito deprimido, é um paciente que se deve avaliar. Indicadores. Se o paciente é um paciente que se queixa de memória curta, de curto prazo, tá? Atrapalhada, ou seja, o paciente vai estudar, aqueles que estudam, o paciente lê um livro aqui, chegou, ou no computador, está virando página, chegou na terceira página, ele tem necessidade de ficar voltando, que ele não consegue formar uma situação de continuidade, ou que de repente já não lembra o que tomou no café da manhã ou o que almoçou, esse é um paciente que tem que se ver com cuidado. Pacientes que têm queixa de cefaleia, dor de cabeça, ao acordar, muitos de nós, e eu fiz isso lá atrás, pensei só no bruxismo, tá? Essa cefaleia pode ser uma cefaleia devida à hipóxia e hipercapnia, pela apneia do sono, por exemplo. O indivíduo acorda com dor de cabeça, essa dor de cabeça é uma dor de cabeça de 0 a 10, 3, 2, aqui. Ele acorda com a dor de cabeça, sensação de dor de cabeça, vai tomar um café, passou, porque ele já oxigenou, tá certo? É o indicativo. Tá? E a situação que eu diria para vocês que mais marca, acidentes também, né? A situação que mais marca é aquele paciente que diz que dorme bem, pensa que dorme bem, mas dorme muito mal. Quem é esse paciente? É aquele paciente que diz para você assim, nossa, eu durmo muito bem, eu deitei e dormi. Está dormindo mal. Porque ele precisa fazer o N1, nível 1 de sono, ele precisa fazer o N2, ele precisa fazer o N3 e o REM. Se ele deita e dorme rápido, ele passa muito rápido por essa introdução do sono e desregula todo o ritmo circadiano do sono desse paciente e, consequentemente, o da vigília. Então a gente tem que estar atento a isso. Pergunte para o seu paciente se ele dorme bem e, conforme a resposta dele, avalie. Pode ser que ele esteja precisando muito, dessa avaliação do sono e de você para fazer esse diagnóstico como cirurgião dentista. Perfeito. Professor, agradeço mais uma vez a aula. Foi incrível o conteúdo. O pessoal que está assistindo a gente, creio que também aprendeu bastante, não só eu. Vou reassistir a aula mais vezes. Agradeço mais uma vez. Sempre que precisar, estamos de portas abertas aí. Muito obrigado, Otávio. Obrigado aqui ao CRO, ao CRO Play. Espero que vocês tenham aproveitado e, evidentemente, dúvidas elas sempre existem e a curiosidade faz com que a gente chegue mais longe. E o pessoal que está assistindo, curte, compartilha,
Aproveita, próximo vídeo que vai chegar aí também. Siga nas redes sociais.